Meus irmãos, nós estamos na lição 3 do nosso livro, né? Para quem está chegando, sempre tem alguém que vem pela primeira vez, que ainda não sabe que estamos fazendo uns estudos desse livro aqui, que se chama Uns aos Outros. É um tempo que o Espírito Santo tem nos separado como igreja, para aprender mais, como sermos, né, pessoas melhores. O nosso Deus nos ama tanto, Ele faz tanto por cada um de nós, e Ele quer que nós aprendamos com Ele, que possamos também, né, dar tudo aquilo que nós recebemos do Senhor, que a gente também possa dar e fazer uns pelos outros, enquanto igreja, enquanto povo santo, amado, escolhido do Senhor. Amém? E como eu tenho dito, como eu disse domingo passado, eu estou aqui como uma irmã mais velha. Mais velha de alguns de idade, mais velha que alguns de experiência, né, de liderança, de vida cristã. Alguns aninhos aí nessa caminhada, 23 anos de caminhada com o Senhor, com coisas muito boas para contar, mas com muitos testemunhos. E os testemunhos, né, os nossos erros também geram crescimento, né? O sábio, dizem que o sábio não é aquele que aprende com os próprios erros. A gente estava falando sobre isso, né, Lara? Não é aquele que aprende com os próprios erros. O verdadeiro sábio é aquele que aprende com o erro do outro, né? O outro errou, está me aconselhando, fala, peraí, né? Vou ser mais esperto, não vou cair no mesmo buraco. E o nosso papel aqui é esse. Meu papel aqui é ser essa irmã mais velha, que vai poder instruir e conduzir e ensinar, e aquilo que o autor colocou nesse livro, e aquilo que nós temos aprendido ao longo desses anos. Acolham-se uns aos outros. Nós demos a primeira parte domingo passado. Infelizmente a gente não conseguiu gravar a palavra de domingo passado. Não foi possível gravar. A palavra foi uma bênção, graças a Deus, né? Uma palavra forte, né? Cortante, mas muito necessária. Mas eu creio que Deus sabe todas as coisas, né? Quem estava aqui domingo passado é que era para receber aquela ministração, amém? Quantos estavam aqui no domingo passado? Glória a Deus. E vou começar de novo com algumas perguntas. Começamos domingo passado com algumas perguntas e hoje também. Eu quero começar esse texto. Acolham-se uns aos outros com uma pergunta. Você sabe quantas pessoas chegaram na nossa igreja desde o início do ano? Nós sabemos. Quantas pessoas, quantos novos convertidos nós recebemos desde o início do ano? Quantas pessoas vieram de outras igrejas para a nossa igreja de janeiro para cá? Sabemos? Não sabemos? Não sabemos. Seria importante que a gente soubesse, né? Que nós soubéssemos. Nós sabemos que tem muitas pessoas novas, isso é fato, não sabemos? Basta olhar nos nossos cultos, né? Especialmente no domingo à noite, né? Quantas pessoas novas, né? Quantas carinhas novas, quantos irmãos que a gente vê ali chegando na recepção, fala, eu nunca vi, meu Deus, gente nova, famílias inteiras, né? Pessoas vindo na nossa igreja, glória a Deus por isso. Mas eu tenho mais 3 perguntas para nós refletirmos. Segunda pergunta. O que acontece com o novo convertido, com o novo crente, que não é devidamente acolhido? A pessoa converteu há pouco tempo e não é bem acolhido na igreja. O que acontece? Vai embora? Vai embora, desanima, fica borocochô, né, bispo? Terceira pergunta, o que acontece com uma pessoa que muda de uma cidade para a nossa, começa a frequentar a nossa igreja e não é bem acolhido?
ela vai para outra igreja, não vai? Se não é bem acolhido aqui, ele já é cristão, veio de outra cidade, está procurando uma igreja. Chega aqui na nossa igreja, não é bem acolhido, ele vai procurar outra igreja. E a última pergunta: o que pode acontecer com o não crente? Nós recebemos pessoas da nossa igreja que não são cristãos. O que pode acontecer com ele quando ele chega na nossa igreja e não é bem acolhido? A gente já falou algum aqui que não volta mais. E pior, por ser não crente, ele pode ficar com a má impressão dos cristãos, né? Da igreja. Nós fizemos na segunda-feira no nosso grupo familiar. Eu perguntei ali, aproveitei a oportunidade de alguns irmãos. Nós temos ali no nosso grupo tanto uma pessoa que veio de uma outra igreja para a nossa igreja, e temos um casal que veio de outra cidade, que veio para Goiânia e que veio para a nossa igreja. E eu perguntei para eles, a gente aproveitou que ali é um ambiente mais informal, né? Que ali a gente tem mais oportunidade de conversar uns com os outros. Perguntei, vocês se sentiram bem acolhidos na nossa igreja? Nós acolhemos vocês bem? Sentiu bem acolhida, minha irmã? Glória a Deus por isso, amém, amém, glória a Deus, que nós acertamos com as irmãs, glória a Deus, que isso seja, né, cada dia mais, né, corriqueiro e natural para nós, né, acolhermos as pessoas. E uma das irmãs que veio de outra igreja, outra denominação, disse: eu me senti assim, mais acolhida pela família, né? Ela faz parte da família da Andressa, né? do Cleoclides, da Ivanete. Eu me senti mais acolhida pela própria família do que necessariamente pela igreja. Às vezes a gente pode estar errando, por exemplo, vem uma família muito grande, né? E às vezes a gente pode falhar em não olhar cada indivíduo daquela família que está vindo. A gente considerar aquelas pessoas um grupão, né? É um grupo grande, uma família grande. Que bom, os irmãos, a gente já cumprimenta assim, né? Em grupo, né? A gente cumprimenta por tabela todo mundo. Paz, todo mundo, né? E às vezes a gente pode estar deixando de enxergar e acolher o indivíduo, a pessoa. Então, tem um casal, quem é que pode acolher o casal? É um mais jovem? É uma mulher jovem? É um rapaz jovem? Quem pode acolher o mais jovem? Tem crianças, quem pode acolher a criança? Então eu já pensei, tem um ponto de melhoria, tem algo que nós podemos melhorar, que talvez estejamos falhando. E teve o casal que veio de outra igreja, que está frequentando a nossa igreja. Se sentiram muito bem acolhidos. E na verdade, todos eles citaram um nome. Eles citaram o nome da Leida, da irmã Leida. Disseram que a irmã Leida é a irmã mais acolhedora da igreja. E ela nem é do nosso grupo familiar. Olha para vocês verem como Deus usa cada pessoa com a sua característica, com a sua individualidade. Todos, foi unânime ali, todos se sentiram muito bem acolhidos, em especial pela bispa que sempre está ali na porta, mas pela irmã Leida. Eu estou citando a irmã Leida, porque a irmã Leida não tem cargo de liderança na igreja. Ela é uma irmã nossa, comum. E ela acolhe, os irmãos se sentem bem acolhidos através da vida da Leida. Ela é diaconisa, né? Mas ela é líder também, bispão, do diáconos, é o Edilson, né? E ela também. Então, são irmãos preciosos que têm acolhido os irmãos. Quem dera, né, se todos nós, né, fôssemos citados, né? Falaram, não, todos os irmãos, mas alguns citaram, falaram, olha, não são todos. Alguns nos acolhem muito bem, não são todos.
Isso é algo importante que nós podemos fazer, especialmente nos grupos familiares, observar se as pessoas foram bem acolhidas. Eu fui muito bem acolhida na igreja quando eu me converti. Na época, quando eu me converti há 23 anos atrás, eu me lembro do dia que eu fui à igreja a primeira vez, era no templo lá em cima, e fui lá na frente, né, fiz a minha decisão por Jesus, e logo antes de sair, eu recebi um envelope, tinha uma cartinha dentro, tinha ali as reuniões da igreja, já me acolheram, e a pessoa abraçando e abraçando. Graças a Deus essa igreja é uma igreja que abraça muito, né? Que acolhe muito. E aquilo me impactou. Logo eu já fui acolhida, na época tinham muitos pastores na igreja, muitos grupos de discipulado. Fui acolhida por um desses grupos de discipulado, que começaram a caminhar comigo e me ajudar na minha caminhada cristã. E tinha pessoas mais próximas, né, que caminhavam junto, líder, mulher, que caminhava mais próxima junto comigo, e que foram me conduzindo, né, no crescimento espiritual, a tirar os carrapichos, ajudar a tratar e nos fazer, né, caminhar da maneira correta na presença do Senhor, até direcionar algum ministério, enfim. Já na segunda volta, na segunda vinda, né, eu tive a minha segunda vinda, né, do período que eu fiquei afastada da igreja, e eu retornei, vão fazer 3 anos que eu retornei, eu fui mais bem acolhida ainda. Eu acho que, não sei se a saudade que estava grande demais, porque meus irmãos, a gente estava conversando com a Lara e o Mateus ontem, e a gente falando o quanto é precioso a família da fé. Gente, a gente sente falta dos irmãos, o dia que não tem culto, o dia que não tem uma reunião, que é essas que a gente está mais acostumado, né? Eu não sei o que eu vou fazer, por exemplo, na sexta-feira que não tiver reunião de intercessão, eu não sei o que eu vou fazer na sexta-feira. Né? Mas assim, se acontecer alguma coisa, eu já fico, meu Deus, não posso faltar, né? Tem o culto de domingo, eu não posso faltar. Tem a reunião da segunda-feira, eu não posso faltar. E se a gente falta por algum motivo, às vezes você está lá com a sua família de sangue, e você está lá pensando lá, nossa, os irmãos estão lá, fazendo isso, eu não estou lá, eu estou aqui. Meu Deus! A gente começa a sentir mais falta da família da fé, muitas vezes, do que da nossa própria família. Não que a nossa família seja ruim, às vezes. Não necessariamente, mas às vezes. A gente também tem problemas aqui, não temos, irmãos? Temos problemas. Mas nós temos algo aqui que nos une e que é muito precioso, que é a presença do Senhor, o amor do Senhor em nós, e o amor dele que flui através de nós. Então eu recebo o amor de Jesus através da vida dos meus irmãos. Qualquer tempo de mesa, de estar junto uns com os outros, sempre que a gente tem a oportunidade de sentar, a conversa flui. Irmãos, tem dia que a gente sai aqui da porta da igreja, o culto termina 9 horas. A gente vai sair daqui já é mais de 11 horas da noite. O que esse povo fica fazendo na igreja? Irmãos, compartilhando. Tem dia que a gente está aqui, meu Deus, Deus fez isso, e Deus fez aquilo, e Deus falou assim, assim comigo. E a gente vai fluindo, e um vai falando, e o outro vai falando, e vai edificando. Quando você vê a hora já passou, fala, meu Deus, tem que ir embora, amanhã tem que acordar cedo. É maravilhoso, é bênção demais, meus irmãos. Então, cada reunião, cada oportunidade que a gente tem de estar junto, né? Chega uma reunião dos casais, por exemplo, né? Os casais tiveram a oportunidade de estar lá no último jantar, oportunidade de estar junto, de confraternizar, de ouvir uma palavra de Deus, de edificar. Irmãos, foi bênção lá na minha casa, aquela ministração, meus irmãos, obrigada. Deus abençoe. A gente sabe que onde o Senhor está, a presença dEle está.
a presença flui, transforma e muda, faz diferença. E nós precisamos despertar para isso. Que o que faz alguém ficar aqui na igreja é relacionamento. Porque igrejas abençoadas, existem muitas. Nós sabemos que hoje está difícil escolher uma igreja, né? Onde a liderança, né? Onde as pessoas pregam o evangelho puro e simples, né? Onde não há segundos e terceiros interesses, né? Além dos da palavra de Deus. A gente sabe que não está tão fácil assim. Mas se for falar de número de igrejas, tem um monte. E tem igrejas que você chega lá, é aquela recepção que parece filme. Aliás, eles fazem filme da recepção, né? Tanto que o negócio é chique. Né? Você chega lá, está aquela fila de irmãos de cá, fila de irmãos de lá, e é cartaz, e é não sei o quê. A pessoa já vai entrando, já recebe uma oração. Teve uma irmã que compartilhou lá no grupo familiar isso, que ela foi visitar uma igreja, e que a recepção já impactou ela, só dela entrar na igreja. A fila de irmãos de um lado, a fila de irmãos do outro, já profetizando, já declarando que aquela noite o Senhor ia derramar, trazer uma palavra. Só que aí ela entrou lá para dentro, quando foi ouvir a palavra, a mensagem do pastor, não era bem exatamente, né, o que ela imaginava que seria. Falei, vou voltar lá para minha, vou voltar para a nova comunidade mesmo. Então, infelizmente, é muito difícil, é difícil. E principalmente porque as igrejas atuais, modernas, são igrejas em que não há relacionamento. Você entra, participa de uma reunião, você vai embora, e você não acrescentou nada na vida de ninguém. E, óbvio, você ouviu uma palavra, louvou ao Senhor, mas pessoalmente, falo de relações pessoais, de irmão com irmão, não de pastor com os irmãos, você também não recebeu nada. Até por isso, né? Ou é escuro, a gente não consegue nem enxergar o irmão, né? Não dá nem para ver quem é quem. Então, isso é algo que nós precisamos entender. Que o mais importante da igreja, o que faz as pessoas, um não crente, um novo convertido, uma pessoa que vem de outra igreja, de outra cidade e vem para a nossa igreja, é a acolhida, é o relacionamento que nós vamos ter com essa pessoa e essa pessoa vai ter conosco. A Lara contou um testemunho, eu nem sei se eu posso contar, mas já vou contar. O Mateus veio para a igreja tem 4 anos, né, Mateus? Vai fazer 6 anos. Ele veio primeiro que a Lara. E orando pela Lara, né, Mateus? Orando pela Lara, Senhor, converte a Lara, Jesus, faz a obra na vida dela. E ele estava me contando que um dia ele fez uma aposta com ela sobre jogo de futebol. Para ela vir na igreja. Se ele ganhasse, ela tinha que vir na igreja. E ele ganhou. Ele ganhou. E ela veio na igreja. Já disse que veio com raiva, né? Veio só para pagar a promessa. E aposta. E sentou lá no fundo, lá na quadra. Diz que ela ficou tão desconcertada, sozinha. Não quis saber de nada. Falei, você quer saber de uma coisa? Eu já vim, mas eu vou embora. E foi embora. Nem esperou nada e foi embora. Mas olha só o que fez a Lara despertar para vir e firmar na igreja. Marcelo Augusto descobriu ela no Instagram, nas redes sociais. Começou a mandar mensagem. Eles tinham em comum um interesse sobre política. Um assunto que nem era de igreja. Sobre política. Conversaram sobre política, descobriram pontos em comum. E de repente, de uma amizade, de um relacionamento que falava de política, ela veio para a igreja. Ela já não estava mais, né, se sentindo sozinha. Falei, não, eu vou. Aquele cara parece que é gente boa, é legal. Ela veio. Então começou ali por um contato, por um relacionamento, por alguém que se importou. E que buscou um ponto em comum, um interesse em comum. E olha que bênção que essa
menina é na igreja hoje, essa jovem abençoada, mulher de Deus que serve tanto na obra do Senhor. E que, graças a Deus, agora faz parte de uma família enorme, né, Lara? Relacionamento. E quantas pessoas ao nosso redor, quantas pessoas que sentam perto de nós, quantas pessoas que nós temos oportunidade de conversar na igreja, que nós não sabemos o nome, nós não sabemos onde mora, nós não sabemos do que gosta ou não gosta, para onde vai, para onde que vem. E como nós falamos no domingo passado, essa responsabilidade não é do bispo Rosemir, porque ele já tem outras responsabilidades. A responsabilidade dele é cuidar da liderança da igreja, dos ministérios da igreja, é administrar a igreja, e isso ele tem feito. Esse papel de acolher, de buscar saber, buscar pontos em comum com os irmãos ao nosso redor, com esses rostinhos novos que a gente vê na igreja, ele é meu, ele é seu. Sei que é um amém, meio amém, né? Amém. Amém. Fiquei na dúvida também, se foi amém ou amém. Amém. Mas isso é importante, meus irmãos, e no livro ele fala o que nós podemos fazer como igreja para fazer com que as pessoas se sintam acolhidas. E o primeiro ponto que ele fala é esse: demonstre interesse. Ah, mas eu vou demonstrar interesse fingido? Não. Até quando a gente vai se conformar em ver a quantidade de bancos vazios? Tem alguém aqui feliz porque os bancos da igreja estão vazios? É do meu maior interesse que cada banco desse aqui seja preenchido com vidas, com pessoas, com famílias, crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos. É do nosso interesse. Então as pessoas precisam fazer aquilo que as pessoas sentem, aquilo que as pessoas pensam, se elas estão bem acolhidas ou não, tem que importar para nós. Nós precisamos nos importar com isso, com cada criança que está aqui. Tem a Melissa. A Melissa é a filhinha da Leice. Gente, eu amo essa menina. E a gente vai criando uma relação com criança. Olha para vocês verem. Na campanha de Josué, e elas sempre me veem, né, que as crianças ficam lá atrás, então elas veem a gente passando, ungindo a mão com óleo, e vindo orar com os irmãos. A gente vem, ora com os irmãos na hora do louvor, volta para lá. E teve um dia que ela veio para mim, daquele tamanhozinho, gente. Tia Marília, tia Marília, ora para mim. Ora para mim, tia Marília. Fala, meu Deus. Ela já entendeu que a tia Marília também ora para ela. Ela já entendeu que a tia Marília se importa com ela. Ela já se sente acolhida. Uma criança. E eu tenho orado, falo, Senhor, me usa para marcar a vida dessas crianças. Eu quero que lá na frente elas se lembrem que tinha a tia Marília na igreja, que orava e que cuidava bem, e que era carinhosa, e que me chamava de princesa, de príncipe. Eu quero que eles se lembrem disso. Se em algum momento acontecer, em nome de Jesus, nós não vamos perder nenhum dos nossos meninos e meninas. Mas se acontecer qualquer coisa na vida deles, e se eles porventura se esquecerem de alguma coisa, que em nome de Jesus eles vão se lembrar do abraço da tia Marília. Que seja. Do carinho da tia Marília. Eu quero que eles se lembrem. Eu quero que eles se lembrem de mim, porque eu senti falta da igreja. Eu senti falta do abraço dos irmãos. Gente, eu sentia falta. Tem alguns irmãos que faleceram, que eu não tive a oportunidade de ver. Saudade dos irmãos que eu não pude me despedir. Irmãos, se esse amor não vem de Deus, vem de onde?
Irmãos, que eu não tive a oportunidade de despedir, eu não tive a oportunidade de me despedir do Zezão, que foi um irmão tão precioso na minha vida. Irmãos, se esse amor não vem de Deus, vem de onde? Quantos irmãos nós perdemos, quantos irmãos saem das nossas igrejas, da nossa igreja. Eu louvo ao Senhor porque depois que a gente volta, a gente só escuta. Eu orava por você, eu estava orando por você. Eu não desisti, eu continuei orando por você. Esse amor, ele vem de Deus, meus irmãos. E isso que nós temos aqui como igreja é precioso demais. É precioso demais. Cada oportunidade que a gente tem, a gente senta com o irmão Claudemir e ali compartilha, a gente escuta os testemunhos e a gente aprende e a gente tem a oportunidade de compartilhar. A gente senta com o irmão, a gente senta com outro irmão e a gente descobre. Gente, eu tive uma experiência fascinante. E eu vou contar alguns testemunhos que eu acho isso é mais precioso do que tudo. Teve uns dias atrás, uns meses atrás, que eu estava me sentindo muito sozinha. Não sozinha, com falta dos irmãos, de falta de pessoas mais próximas, de amigos mais chegados. E eu lembro direitinho de fazer essa oração, caminhando lá no meu setor. Eu falei, Senhor, eu estou me sentindo só. Eu não quero me sentir só, eu quero pessoas junto comigo, eu quero andar junto com pessoas, eu quero sentar na mesa com pessoas. Na mesma semana, chega em mim a Silicônia. Falei, irmã, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu vou fazer uma cirurgia. Você fica comigo lá no hospital? Aí eu falei, Falei, fico. Eu fico. Irmãos, ela não tem noção disso, mas ela me fez eu me sentir a pessoa mais importante da face da terra. E principalmente pela justificativa que ela me deu. Ela falou, não pensei em outra pessoa senão você. E eu fui, meus irmãos, para esse hospital, para ficar lá com ela, acompanhar ela até ela fazer a cirurgia, até terminar a cirurgia, até a Juju poder ir lá, né, que a Juju estava trabalhando. Irmãos, e o que eu aprendi dessa mulher, o testemunho dessa mulher, a história de vida da irmã Silicônia. Irmãos, eu saí de lá e falei, Senhor, quem sou eu? Quem sou eu na fila do pão? Quem sou eu? Irmãos, uma mulher que sofreu um acidente de moto, em que ela perdeu o esposo, os 2 filhos adolescentes, entrando na adolescência. Ela ficou quantos dias internada, Cici? 8 dias na UTI entre a vida e a morte, mas quantos dias sem poder levantar? 90 dias sem poder levantar, ela não trabalhava, ela era completamente dependente do esposo. E essa mulher se transformou na potência, ela foi trabalhar, ela cresceu tanto, Deus fez tanto na vida dela, eu nem posso contar tudo, porque um dia ela vai contar esse testemunho. Que ela foi trabalhar numa multinacional, vocês têm noção do que é isso? Uma mulher que não tinha nenhuma profissão. Sabe como? Com o apoio da igreja. Do apoio da igreja onde ela estava, depois do apoio dos irmãos aqui da nossa igreja. Família da fé. Família da fé. Então não perca, meu irmão, a oportunidade de estar perto dos irmãos, de estar perto de pessoas. Ah, não, mas ir para o hospital, que coisa desagradável. Vocês não têm noção do quanto eu saí dali edificada e feliz, e louvando ao Senhor por aquela oportunidade. Então, cada oportunidade que você puder, meu irmão, de se assentar com alguém. Eu amo sentar com os meus velhinhos, eu brinco que são os meus velhinhos da igreja, ouvir as histórias deles. Não, você ainda não está nessa lista, não.
Ainda não. Nós precisamos demonstrar interesse pelas pessoas. As pessoas vão ficar se elas entenderem que aqui tem alguém que se importa com ela, que se interessa pela vida dela. Amém? Já vou finalizando aqui. As pessoas chegam aqui, é importante falar sobre isso, as pessoas chegam na igreja, especialmente os novos convertidos, eles chegam aqui cheios de fardos. Meus irmãos, quem é que se lembra como é que você chegou na igreja? Estava tudo belezinha na sua vida? Tudo uma maravilha? Ou estava cheio de carrapicho, cheio de peso, cheio de fardo, cheio de coisa para ser arrancada, ser tirada? Eu não gosto nem de lembrar como que eu era. Misericórdia dos irmãos que tiveram que andar comigo no primeiro ano. Misericórdia, nos primeiros anos, né? E essas pessoas que chegam, elas vêm cheias de fardo. É o fardo da carne, que a pessoa precisa vencer. Porque a pessoa, ela vem ali cheia de conflito, né? O que é o bem, o que é o mal, o que é o certo, o que é o errado. Mais vontade de fazer as coisas do mundo do que fazer as coisas de Deus. E quem é que vai ajudar esses irmãos? Mostrar para eles, olha, vale a pena abrir mão da vontade da carne. Vale a pena, você vai ver. Olha para mim, olha a minha história, olha o que eu passei, olha o que eu vivi. O nosso testemunho, andar junto com esses novos convertidos, com as pessoas que chegam, pode fortalecer elas no caminho. O fardo do mundo. Lá fora, a pessoa que converte, irmãos. Todos aqui, alguns aqui já passaram por isso. A família começa a fazer piadinha. Os amigos lá fora, virou crente agora, hein, crentinho. Ah, vai lá para a igreja, crentinho, né? Não, vamos aí, vamos tomar uma, né? As pessoas zombam da pessoa, do novo convertido, da pessoa que se converte. E quem é que vai dar apoio para eles? Fala, não, vai passar, isso aí vai passar, eu já passei por isso também. Vai passar, fica firme, meu irmão, minha irmã. E o fardo do diabo também. A pessoa vem com o fardo do diabo. Vocês acham que o diabo não vai resistir a que essa pessoa cresça espiritualmente, a que essa pessoa aprenda as coisas do alto, da palavra do Senhor? A pessoa vai passar por tentações que muitas vezes que nós já passamos, né, aquelas mais óbvias, né? E quem é que vai fortalecer? Quem é que vai trazer essa esperança, essa expectativa? Então somos nós, meus irmãos, sou eu e você que vamos fazer diferença na vida dessas pessoas. E fazer isso sempre com respeito, em amor uns pelos outros, não é impondo. Nós precisamos lembrar que os novos que chegam, né, o próprio apóstolo Paulo, ele fala que o alimento, até o alimento tem que ser diferente, né? Para nós, os irmãos mais velhos, né, que estamos um pouco mais fortes, o nosso alimento é sólido. A gente pode levar mais lapada que a gente aguenta, né? Os novos não, a gente precisa ter mais paciência, dar o leitinho. Né? Quem acha que é fácil cuidar de bebê? Não é fácil, não. Mas é dar o leitinho, é ter paciência. Ele vai fazer sujeira, vai fazer coisa errada, você vai limpar. Passou um pouquinho, ele vai fazer de novo. E vai errar. E eu quero te perguntar uma coisa: o Senhor desistiu de nós? Ele desistiu de nós? Então que nós não desistamos de ninguém ao nosso redor, amém? Nós que somos os mais fortes, precisamos nos preocupar com os mais fracos. Cuidar deles em respeito, em amor. Ter paciência com o tempo de cada um, com o temperamento, com a personalidade, respeitando a individualidade de cada um. As pessoas que andam comigo, elas não vão se tornar uma Marilinha, seguidora de Marília, né? Quem anda com o Claudemir não vai se tornar Claudemirinho, né?
Quem anda com o bispo Rosemiro não vai se tornar um Rosemirinho. Eles precisam ficar parecidos com quem? Com Jesus. Então as pessoas não precisam fazer exatamente o que eu faço. Elas precisam aprender aquilo que está na palavra do Senhor e a ser parecidos com Jesus. Eu não preciso colocar ninguém na minha forma. Ela não tem que ser igual eu, pensar igual eu penso, fazer o jeitinho que eu faço. O Senhor vai direcionar e a gente precisa ter essa sabedoria e esse entendimento. Amém? A palavra do Senhor diz que os fortes devem suportar as debilidades dos mais fracos. E demonstrar aceitação. A palavra do Senhor diz: aceitai-vos uns aos outros para a glória de Deus, assim como Cristo aceitou vocês. Se Ele nos aceitou, se Ele nos acolheu do jeitinho que a gente era, e do jeitinho que a gente é, porque se a gente for falar real aqui, botar um espelho aqui, a gente começar a apontar os nossos defeitos, o negócio não fica muito bonito não. Se Ele nos aceita e nos acolhe, qual é o motivo para não aceitar e não acolher os mais fracos do que nós? Nós não merecíamos e nós não merecemos, a verdade é essa. Mas Ele nos amou, Ele nos deu de graça. Ele nos deu de graça, Ele nos amou de graça, Ele nos deu a salvação de graça. Ele faz tudo por nós e não cobrou nada de nós. Então que nós possamos também, como filhos de Deus, que fomos aceitos, escolhidos por Ele, como o bispo disse ontem. Não fomos nós que escolhemos a Deus, foi Ele que nos escolheu. Nós possamos também, como filhos de Deus, dar de graça o que recebemos de graça. De graça recebeis, de graça dais. Nós recebemos amor, possamos dar amor. Recebemos a aceitação do Senhor, aceitar os outros. Fomos perdoados, que possamos perdoar. Amém? E demonstrar, por último, demonstrar esperança. Meus irmãos, às vezes os novos convertidos ficam desesperançosos diante dos problemas. As pessoas que chegam, os fracos na fé. Meus irmãos, tem coisas que para eles, nós já passamos por isso há tanto tempo, mas para eles se tornam tão grande. Tão grande. Então, esses dias uma irmã, a gente falando com uma irmã pelo WhatsApp, que ela não é tão da minha convivência, mas que o Senhor trouxe ela para perto de mim. E ela falando, e o maior problema dela hoje é que ela quer que o Senhor aumente o salário dela, porque ela quer viajar. Ela quer viajar. E numa angústia, porque o salário dela hoje não dá para ela viajar. Não dá para ela comprar as coisinhas dela. As coisinhas dela. De mulher, de viajar, ela quer, né, fazer o procedimento, e arrumar o cabelo, e arrumar o dente, e não sei o quê. E eu pensando, Senhor, eu só quero a Tua graça. E a minha oração é tão diferente, a minha oração é, Senhor, eu não quero nada, não precisa dar nada para mim. Eu não quero nada desse mundo, dessa terra. Eu vou falar o quê para essa irmã? Minha irmã, você está doida? Você está doida, minha irmã? Está viajando na maionese, né? Está viajando, mas é na maionese. Eu vou falar isso. E meus irmãos, a gente precisa acolher essas pessoas, porque sabe o que Deus faz ainda por cima? Deus ainda vai multiplicar o salário dela para ela viajar. Vocês acham que nosso Deus não é poderoso para isso? E eu desejo, profetizo que ela viaje muito, que ela compre as coisinhas dela. Mas que o Senhor também faça essa obra de crescimento espiritual, para que ela possa perceber que as coisas desse mundo tudo são passageiras, e que a gente tem que correr atrás daquilo que é eterno. Amém? Vamos orar, meus irmãos, vamos colocar diante do Senhor.